Olá, eu sou Walter Megali e vamos iniciar No Foco, a verdade nua e crua. Você que ainda não nos acompanha nas redes sociais, siga e compartilhe. Roda a vinheta. A nação deve mudar. A nação vai mudar. São palavras constantes do discurso de posse como presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Nem o município, nem a educação, nem os fundos de desenvolvimento, nenhum deles perderá nada. Juro com a mão e a alma sobre a Constituição do Brasil e perante Deus defender a liberdade de cada cidadão brasileiro. E somente Deus me tira daqui. Pela corrupção impune, toma nas mãos de demagogos, que a pretexto de salvar a tiraniza. Não roubar, não deixar roubar, pôr na cadeia quem roube, eis o primeiro mandamento da moral pública. Por favor, me ajuda. Olá, eu sou Walter Megali e vamos iniciar No Foco. Eu sou um homem branco, de 37 anos, cabelos grisalho, barba, olhos claros, tô com a camiseta azul e nós estamos aqui no nosso estúdio No Foco. Hoje a nossa convidada é a professora Rosalba, nascida em Taubaté, mãe, professora de educação física, defensora dos trabalhadores da cidade, é do movimento de luta que busca melhoria desde os anos 90 e também é servidora municipal da área da educação. Professora Rosalba é sinônimo de luta na sua região. Seja bem-vindo aqui no nosso podcast. Obrigada, Walterson. Sim, eu sou Rosalba, eu sou branca, tenho cabelos pretos na altura do ombro, olhos pretos, estou vestindo uma camisa branca que tem detalhes em pérola e estou aqui à sua disposição. Legal. Rosalba, fica à vontade, isso aqui é um espaço para um bate-papo e o melhor ainda, conhecer a sua história. Então, eu gostaria de saber o que sua história tem a nos contar. Então, eu sou taubatiana, né? Eu sou nascida e criada em Taubaté. Eu sou filha da Regina e do Cleiton. Meu pai era engenheiro, o nome dele é José Vilela, mas na cidade todo mundo conhecia como Cleiton. Ele era, né, do futebol de várzea, né, da cidade. E era capoeirista e trabalhava em São Paulo, porque ele é engenheiro do estado. Uhum. E a minha mãe se formou como professora, né? Fez história, né, na Universidade de Taubaté também. E a gente viveu lá é nossa história. Então, eu sou o fruto dessa relação. O fruto nunca cai longe da árvore, né? Nunca cai longe do pé. Meu pai morreu muito cedo, né? Ele foi assassinado em São Paulo quando eu tinha 9 anos. E nós éramos eu e mais 2 irmãos, e nós fomos criados pela minha mãe, né? Então, minha mãe foi uma mãe solo. E ela sempre disse pra gente o seguinte: vocês são filhos de trabalhadores, né? Vocês não têm... eu não tenho riquezas, né, financeiras para deixar, mas o legado que eu deixo para vocês e que ninguém vai tirar é o conhecimento. Legal. Então, é só por meio da educação que vocês vão conseguir prosperar, mas não prosperar financeiramente. As palavras dela sempre foram assim, prosperar enquanto ser humano, né? Uhum. Ser uma pessoa melhor, uma pessoa que faz a diferença. Rosalba, a gente, né, tem a questão de mulheres, né, que são rimo de família, que, né, seguram essa carga, às vezes, de educar os filhos, né? No seu caso, você colocou aqui do seu pai, né? E a gente, enquanto filho, a gente sente muito, né? A gente sente aquele baque, mas, né, você tem ali sempre uma mulher com fibra, guerreira, né, que né, trouxe vocês até hoje, e a questão do conhecimento é fundamental. Queria que você contasse mais sobre pra gente, né, essa questão da escola,
né, de como que você passou por esse período da infância, depois até se tornar professora. Enfim, conta pra gente um pouco sobre isso. Então, eu acho que essa mulher forte, né, a gente também mistifica muito essa mulher forte na sociedade, né? Ela carrega uma carga muito pesada, porque é a mulher que, ela é tão forte que ela não pode chorar, tudo, claro. ela é tão forte que ela aguenta o tranco, ela é tão forte que ela aguenta tudo. Então, eu acho que nesse processo a gente precisa desmistificar um pouco esse lugar da mulher forte, né? Porque, claro, nós somos fortes, somos mulheres de luta, mas a gente também precisa ser amparada e cuidada, porque somos seres humanos. Mas nesse processo, minha mãe ela serve de espelho, né? Ela é o exemplo de fortaleza que eu sigo até hoje. Então, como que eu fui parar, né, ser professora? Eu a vida inteira fui professora. Na minha época, existia o magistério. Então, eu fiz o antigo magistério e meu primeiro emprego foi como estagiária numa sala de aula, numa escola, que é a antiga Escola Saad, hoje nem tem mais, mas lá foi meu primeiro emprego. Eu trabalhei lá 2 anos, depois eu fui para a faculdade, eu fiz Unital, Educação Física na Unital. E a faculdade, eu não sabia muito o que eu ia fazer. Eu fiquei entre psicologia e educação física e, no fim, eu fiz a opção por educação física. E é a minha profissão, eu tenho muito orgulho de exercer a profissão, ser professora de educação física. Eu acredito que a educação física, ela transforma a vida das pessoas, a educação transforma a vida das pessoas. E a educação física, ela é um nicho importante dessa transformação, porque você tem uma relação com o aluno dentro da escola muito diferente do professor da sala de aula, porque a quadra é um ambiente educacional diferente, né? Eu adorava minhas aulas de educação física na escola, né? Mas, além das educação física, tem outras coisas na sala. Aí, quando o professor ficava na sala, a gente falava, eu quero ir pra educação física, né? Achando que era só na quadra. E não é só na quadra, né? É que na Prefeitura de Taubaté é um pouco diferente. O Fundamental 1, que é até do 1º ao 5º ano, a gente faz com os alunos em horário de aula. Mas o Fundamental 2, eles vão no horário do contraturno para fazer as aulas, né? Eles vêm só para fazer essas aulas de educação física, o que possibilita muita aula prática. Então, os nossos alunos não passam pela dificuldade de ficar dentro da sala. Legal. Rosal, vamos falar sobre a questão, a gente já está aqui no gancho da educação, né? Como é que você enxerga hoje a educação em Taubaté? Como é que está a relação da educação, né, como um todo hoje, lá dentro de Taubaté? Então, eu estou na Prefeitura de Taubaté. Esse ano eu completei 20 anos de serviço público dentro da educação do município. Legal. Né? Taubaté é uma cidade rica, tanto em recursos quanto em pessoas, né? Os professores são muito capacitados, a gente tem um quadro excelente, de excelentes profissionais, profissionais que sempre estão estudando, que sempre estão buscando fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, e que se preocupam realmente com essa condição do aluno e da aprendizagem. O problema é que a gente vem de uma... que a prefeitura ela é gerida durante muito tempo pela mesma família em Taubaté. E nessa última eleição, essa família não esteve, né, à frente da prefeitura. E a gente, com esse prefeito que nós temos, a gente não pode negar que nós tivemos avanços. Mas esses avanços, eles foram conseguidos pela luta que nós travamos. Então, assim, a gente não tinha lei de 1/3, agora nós temos. Nós não tínhamos um plano de carreira, agora nós temos. Nós não tínhamos uma valorização de salário condizente com o seu estudo, agora nós temos. Porém, nós fomos para a rua para conseguir esse movimento, né? E tudo começa como? Começa com uma reforma da Previdência que o atual prefeito manda para a Câmara em 2022. Uma reforma da Previdência com a desculpa de que precisava organizar a finança do Instituto. Acho que isso foi a justificativa... Para todo mundo. Para todos os governos, né? No estado de São Paulo. Né? A gente também participou de algumas manifestações contra a reforma da Previdência, porque ia tirar muitos direitos, tanto dos servidores públicos quanto dos professores. Né? E acho que um período para cá a gente vem tirando, né? Muitas pessoas discriminam o funcionário público. O funcionário público é um direito.
né? Então, quem é mais carente, que é atendido pelo serviço público, aquilo é um direito, né? Então, se você trata bem o servidor público, você está tratando bem as políticas públicas que eles são, né, responsáveis de implementar na ponta, né? O que eu costumo dizer é o seguinte, o serviço público, ele vai bem porque o servidor público é bom. É isso. Entendeu? Porque se a gente ficar esperando a política pública de quem gere a cidade, pelo menos em Taubaté, a gente não vai encontrar o empenho que seria necessário para que isso acontecesse. Tanto é que a gente fica com pessoas com 2 anos na fila de especialidade de saúde, né? Nós temos uma fila de creche que não foi sanada, que nunca é sanada, né? Nós não temos um investimento real na construção de novas unidades para atender esse público. Então, assim, é o servidor público que sustenta essa base, é ele que está em contato direto com a população. Então, quando ele propõe a reforma da Previdência e a gente vai às ruas, porque não tinha nem regra de transição, e até hoje não tem, se a gente tiver que entrar solicitando uma regra de transição, nós vamos ter que arrolar advogado para pegar... Para gente que é leigo... Regra de transição? Tá. Eu vou dar um exemplo do professor, tá? O professor em Taubaté tinha que trabalhar 25... Não em Taubaté, no Brasil. 25 anos e ter 50 anos mínimo a mulher e 55 mínimo o homem. Com a reforma, isso é nacional. Com a reforma da Previdência de Taubaté, a mulher que trabalharia até os 50, ela tem que trabalhar no mínimo até 57, e o homem que trabalharia até 55, ele tem que trabalhar no mínimo até 60. Então, isso faz com que a gente, que já está na luta há muito tempo, que já está trabalhando há muito tempo, tivesse direito a uma regra de transição. Ou seja, isso vale para quem entrar novo. Para quem entrar velho, vai fazer quanto? Vai trabalhar mais, diminuir a idade. Isso para se aposentar. Para se aposentar, Correto. né? Que é uma regra para aposentadoria. O que não tem, não é previsto na legislação. Não foi previsto na legislação. Então, e aí aumentou a contribuição do servidor que já estava aposentado, dos inativos, em 14%, né? Sendo que eles já contribuíram a vida inteira funcional. Então, por isso, nós fomos às ruas. E aí, claro, a gente tinha em Taubaté, e ainda tem, professor eventual que não tem nenhum tipo de contrato. Então, hoje, se o professor ele vai trabalhar, ele recebe. Se acontecer um acidente, por exemplo, se ele está indo trabalhar de moto, ele sofreu um acidente, ele tem que ficar 30 dias afastado. Ele vai ficar 30 dias sem salário, porque não tem um contrato que dê para ele a garantia de trabalho, de trabalhador. Então, não tem esse tipo. Então, tudo isso já acontecia e a gente estava na rua. Então, o primeiro movimento, nós colocamos 1.200 pessoas na rua. E assim a gente dá o start do movimento. Legal. Então, além da questão da educação, professora, né, vocês têm a luta, né, pelos servidores públicos, né, da educação, mas também, né, todos os funcionários como um todo que, né, acaba atendendo a população. Conta um pouco mais pra gente sobre essa luta, né, dos servidores, Rosalba. É porque Taubaté, a gente tem um sindicato que ele não foi eleito, né? Ele foi, a primeira versão dele é escolhida por um prefeito que estava à frente da administração e aí disse que tem sindicato. Na verdade, tem um processo jurídico, porque eles fizeram uma eleição e ela foi considerada fraudulenta pela justiça, porque eles não deram ampla divulgação, eles não cumpriram o tempo hábil, né, para divulgação, não tinha, era chapa única, né? E então a gente precisa, e quando a gente recorre ao sindicato, porque eu sou sindicalizada, mesmo eles não me representando, desconta do meu salário todos os meses para esse sindicato, porque eu acredito que a gente pode sim fazer a diferença enquanto sindicato. Está na hora da gente montar uma chapa. A gente está esperando ter essa eleição. E ela só vai acontecer o ano que vem, em dezembro de 2025. Porém, a gente não tem quem represente a gente. E é nesse sentido de falta de representatividade que a gente precisa se organizar. Legal. Qual é o problema disso? É que a gente se organiza enquanto pessoa física, porque nós não somos uma instituição, não somos constituídos. Então, a gente precisa de amparo de outros sindicatos, de outras forças,
forças, de advogados da CUT, por exemplo, que nos ajudam, nos auxiliam, mas que chegam por meio de outros sindicatos até nós, porque o sindicato não nos representa. E assim a gente começa a defesa. E a defesa, o primeiro levante, ele acontece por conta da reforma da Previdência. E aí tem os desdobramentos de tudo. Inclusive, a gente tem denúncia, por exemplo, de falta de EPI, que é material de segurança para funcionário braçal ou para funcionário que trabalha nos serviços urbanos, né? Que não tem reposição. Só que as pessoas têm medo, porque como você não tem uma instituição à frente, e a gente é um município que tem histórico de perseguição e de assédio moral entre os servidores. Então, o que acontece? As pessoas vêm, te contam, mas elas não conseguem fazer a denúncia porque elas têm medo. Por exemplo, a gente tem denúncia de carros, de caminhões, de condução, de van, com freio que não estava funcionando. Então, assim, com falta de manutenção. É o tipo de coisa que não poderia acontecer em nenhuma cidade, ainda mais numa cidade do tamanho de Taubaté, com o recurso que Taubaté tem. Sim, uma cidade super importante, né? Então, Rosalba, vou te chamar de professora Rosalba para poder marcar esse professora, que eu quero ainda visitar lá em Taubaté para ver essa luta acontecer. E assim, não tem jeito, a luta acontece no dia a dia. Né? Queria que você explicasse, tanto para os servidores públicos, né, quanto para a população, qual que é a importância de ter um sindicato organizado ao lado dos trabalhadores? Conta pra gente um pouco, né, explica um pouco para quem é servidor público, porque às vezes também tem aquele servidor público que não entende muito qual que é o papel do sindicato. E às vezes, se o servidor não entende, imagine a população. Então, eu vou trabalhar um pouco nesse tema aí que eu acho que é importante. Tá. O sindicato, ele é a segurança do trabalhador, né? O sindicato, ele tem uma estrutura, e essa estrutura proporciona para o trabalhador uma condição de melhores trabalhos, melhores salários, melhores condições de trabalho, um corpo jurídico, né, que apoia esse servidor. Então, por exemplo, se ele tem uma denúncia para fazer e ele recorre ao sindicato para fazer essa denúncia, o sindicato fica encarregado de ir lá, né, verificar, averiguar e cobrar o Poder Executivo de que dê essas condições, né? Como pessoa física, a gente não consegue fazer. Tem que ser uma instituição constituída. Então, eu acho que os trabalhadores precisam entender que o sindicato é a sua fortaleza, né? Que a gente precisa aprender que é ali que as coisas têm, a gente precisa da base para a gente conseguir as coisas dentro do trabalho. Então, a gente vive um momento, principalmente depois da reforma trabalhista, que as pessoas usaram essa força do sindicato para ela ser destituída. E, de certa forma, mentiram para a população, porque eu acho que essa é a palavra, né, quando a gente mente, que o sindicato levava seu dinheiro embora. Na verdade, você contribui sim, né? Mas você tem essa contribuição e retorno quando você precisa, por exemplo, da luta pelo seu dissídio, que é o seu aumento garantido pela legislação anualmente, que Taubaté não faz. Taubaté, porque não tem um sindicato, então não temos a luta pelo reajuste. Campanha salarial. Campanha salarial, às vezes reposição da inflação, porque dissídio é uma reposição da inflação, né? A gente não está falando de aumento real, nós estamos falando daquilo que é direito. Isso não existe. Agora, por meio do nosso movimento, o que a gente fez? Em 2022, a gente foi às ruas, a gente conseguiu pouco, mas conseguiu, porque o prefeito tinha feito uma reforma administrativa e não teve verba, mesmo tendo anunciado no ano de 2021 que ele daria 9%. Ele não deu. Né? E aí nós ficamos com o nosso anuênio, que é 2% ao ano, e aí o ano passado ele deu 7%, e esse ano ele deu 4%, mas tudo por meio de luta, mas não é uma luta que o sindicato esteve à frente. Legal. Rosalba, vamos falar um pouco sobre a saúde. Você falou da questão também da falta de leito, da falta de equipamento, né? Como é que está a saúde hoje em Taubaté? Então, Taubaté, a gente vive hoje, né? Eu acho que como vários municípios, principalmente da nossa região, o surto de dengue. E a gente não tem
celeridade que seria necessária para que as pessoas fossem tratadas. As pessoas chegaram a ficar 10, 12 horas na UPA, entendeu? Esperando atendimento, esperando resultado de exames, a UPA lotada. Então, assim, Taubaté funciona a UBS, a Unidade Básica de Saúde, ela tem um funcionamento, né? Até porque os profissionais que estão lá fazem a coisa acontecer. Uhum. Mas quando a gente pensa nas... Ah, meu Deus. Tanto nas especialidades médicas, que me falhou, mas as especialidades médicas, como oftalmologista, né, como neurologista, tem uma distância, uma demora muito grande, ortopedista, muito grande na fila de espera. Então, a gente não tem... Temos uma universidade, ela é uma autarquia municipal, portanto, ela é também pública. Nessa universidade tem o curso de medicina e a gente não tem o atendimento que a população precisa. Legal. Professora, se você tivesse que mandar um recado para Taubaté, né, para a população, esse ano é um ano importante, é um ano, né, decisivo. Então, se você tivesse que mandar um recado lá para todos que moram lá, qual seria esse recado? Manda esse recado aí para gente. Eu queria dizer para os taubatianos e para as taubatianas do município que a gente tanto ama, que esse ano a gente precisa escolher melhor os nossos governantes. A gente precisa estudar. E para quem já é, né, ou vereador ou prefeito da cidade, a gente precisa analisar o histórico de cuidado com a cidade e cuidado com aquilo que ele prometeu e não fez. Então, eu acredito que a gente tem condição de fazer uma história diferente para a cidade e a gente tem condição. E eu peço que vocês sigam a gente nas redes sociais, eu peço que vocês acompanhem toda a nossa luta para que a gente consiga uma cidade melhor para se viver. Legal. E quais são as redes sociais que eles encontram a professora Rosalba? @professora Rosalba no Instagram e Rosalba Ramos Reis no Facebook. Legal. Então, galera que está nos acompanhando de Taubaté, né, sigam a professora Rosalba, uma mulher de fibra guerreira, né, que está aí lutando tanto pelo servidor público, mas também, né, pela população de Taubaté, né, que tanto precisa de mulheres na política, mulheres representando, né? Saiu uma pesquisa recentemente que todas as mulheres que entram, tanto no executivo quanto no legislativo, a área, né, é a área de cuidado. Né? A área de ciência social, saúde, educação. Então, elas fazem a diferença, Não, totalmente. Né? Então, isso é muito importante e são várias gestões que, né, de fato mostram, né, que tem aquele cuidado, aquela, né, com o próximo, que é a população que precisam dessa política pública que seja de fato aplicada. Professora, a gente está chegando aí para o nosso finalzinho. Eu gostaria de saber se você tem mais alguma coisa que você gostaria de colocar aqui no nosso podcast. Aqui é No Foco, a verdade nua e crua, de fato, para poder, né, colocar as verdades na mesa, fazer um debate. Né? Eu falo que aqui o nu é de nu mesmo, né? É de clareza, de transparência. Para que a gente possa fazer um debate com muita tranquilidade, com muita transparência. E muito obrigado por você ter vindo aqui, né, de Taubaté, aqui em São Paulo, né, fazer com a gente aqui o nosso podcast. Bom, Walter, eu tenho uma coisa para dizer. A luta pelo servidor público, ele não é só pelo servidor público, ele é pelo serviço público de qualidade. E aí, quando a gente está falando, eu quero falar bem para as mulheres, para as mulheres taubatianas, para as mulheres trabalhadoras, para as mulheres que precisam da creche, da escola, né, do integral, para elas poderem trabalhar e trazer o sustento para casa. Porque isso é a minha vida, né? Eu sei o quanto minha mãe trabalhou para trazer esse sustento. E é por elas que eu acho que a gente precisa conversar muito, debater e ver a melhor solução para esse serviço de qualidade. Legal. A gente não pode só ter um espaço para deixar nossos filhos, a gente precisa de um espaço que nossos filhos aprendam. E a minha filha estudou na escola pública, eu tenho muito orgulho de dizer isso. Hoje ela estuda na escola pública novamente, que ela está no ETEC, né, que é uma escola estadual,
Porque eu acredito no meu trabalho. Eu Sim. acredito naquilo que eu faço. Legal. Se eu faço bem feito, por que eu vou colocar minha filha em outra escola, se não na pública? Porque eu acredito no meu trabalho e no trabalho dos meus colegas. E eu quero que as mães tenham essa segurança. Legal. Então, é sobre isso. É sobre cuidado, né? Sobre cuidado com a sociedade, sobre cuidado com as mães, com os filhos, com as pessoas de Taubaté. Legal. Rosalba, eu quero agradecer, né, aqui a sua participação no nosso podcast. Falar que esse espaço está aberto para voltar outras vezes, para a gente poder falar sobre outros temas. Tá? Então, você que está nos acompanhando, muito obrigado. Rosalba, muito obrigado. Né? que agradeço. Fica o convite aberto aqui para você voltar outras vezes. Já está aceito. Tá bom. Gente, muito obrigado. Isso foi No Foco, a verdade nua e crua. Até o próximo podcast.